Bem, pessoal, estamos aqui novamente com o Dr. José Moura, direto de Brasília, para poder falar um pouco sobre a continuidade, o desdobramento do concurso da Polícia Rodoviária. Nós, dentro da política do canal, demos abertura para quem quisesse falar que não caberia anulação, né? Desde o início a gente esteve junto e eu sempre fui bem claro e transparente da minha posição, né? Eu acho que deve anular, eu apoio, mas sempre deixei aberto, respeitando a todos os alunos e candidatos que pensam que deve manter, né? Beleza, Lulas e Bolsonaros, abortistas e não abortistas, Flamenguistas e terraplanistas, vascaínos. flamenguistas e vascaínos, né? E nós dois somos flamenguistas, né, doutor? Estamos Isso. flamenguistas, até isso nós estamos juntos. Então, hoje, atendendo a pedidos, trago novamente o doutor José Moura. Ele realmente teve bastante corrido, porque ele está focado, né, no adiamento da Polícia Federal, mas nós voltamos aqui hoje para poder falar ainda sobre toda essa lista de coisas da Polícia Rodoviária, né? Três últimos para assinar na prova, né? A abertura do envelope não lacrado, detetor de metal que não funciona, fiscais de prova em número insuficiente que juntaram salas, fiscal de prova que eles pegaram na esquina porque não sabiam de nada, queria que candidato preenchesse todas as alternativas da CESP porque não podia deixar em branco, devolveram o canhoto que não era para devolver. A quantidade de coisas é enorme realmente, né? A história da língua estrangeira já está mais do que configurado, o número de pessoas já que entraram em contato dizendo, não, eu tenho prova, né? Porque a grande maioria, 90%, não tem prova. Mas tem uma quantidade de pessoas que eu tenho visto aí que tem a prova realmente, ó, tá aqui, eu tirei o print quando eu fiz a opção e eu mandei para a Sebrasp e-mail dizendo que estava errado e veio errado, né? Então, com base em tudo isso que o senhor viveu até aqui, sem falar na imoralidade, no risco sanitário, da aglomeração, na entrada, na saída, a tal sala dos quentinhos inconstitucional, termômetro que mediu numa sala, não mediu na outra. Qual o seu balanço, né? Se tivesse que começar falando assim sobre a PRF e a Sebrasp, qual é a sua opinião de como foi esse concurso moralmente, em termos de eficiência e aí juridicamente? Qual é a sua posição, doutor José Moura? Então, primeiramente, a gente tem que pensar que o Estado obrigou os candidatos a praticarem crimes e praticou crimes. Claro que a pessoa jurídica, a gente não vai entrar nesse debate acadêmico, mas assim, aí eu posso falar com liberdade, quando o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal dá o ato e mantém ele de toda forma, se desvinculando do motivo, aí já nasce nulo de pleno direito. Isso aí é uma das teses, né? Então, a aplicação da prova, pensa lá, a ação popular originária, o objetivo dela é anular o ato que confirmou a prova. Agora, o que é nulo é a aplicação da prova. Por que ela é nula? Porque aí eu não vou ter o número certo, eu estou com o número da PF, mas as datas são perto. Quando o edital foi lançado, as mortes estavam por volta de 1.000. Exato, exato. E com prova marcada. E quando elas foram adiadas, era 2.300, É 200. isso mesmo, eu tenho isso também. Era 1.000, era 2.000 E e depois aplicou com 2.500, 3.000. 2.800. Isso. Aí ele, Aplicou com quase 3.000. isso. Aí ele remarcou por quê? E aí, na prova da PF, eu não vou falar dela, mas eu descobri uma coisa. Aí o CESP ele utiliza uma desculpa de que não tem mais agenda para remarcar e tenta convencer o juiz. Isso é mentira. Porque o que acontece? Se você acreditar que o CESP está falando a verdade, então ele tinha certeza que a pandemia ia estar em melhor situação e a prova poderia ser realizada agora como foi. Não pode, ele não podia ter essa certeza. Então, assim, a gente ficou na mão da banca. Então, eu estou falando o seguinte, o Sebrasp, e aí eu não tenho porque eu falo mal e falo bem, é a melhor banca organizadora do país. Só que, no contexto da pandemia, todas as bancas foram péssimas. Não tem, vamos lá, concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, eu tenho acesso ao contrato. O que aconteceu ali?
Não tinha local. Eles ligaram para o diretor-geral para desmarcar. Eles não tinham condições. Só que eles não podiam assumir isso. Aí desmarcou. Aí eu entrei com aquela ação para marcar. Então, aqui, voltando para a PRF, questão dos pacotes. Tem um grupo recolhendo provas. Isso, em tese, não viola o edital, mas isso é uma praxe que todas as bancas adotam no concurso. E a praxe administrativa, o senhor professor sabe que ela vira regra, né? Então, uma regra que foi quebrada. Vamos pensar em outra questão. Vamos pegar, não a sala dos quentinhos, vamos pegar a questão da organização da prova, número de fiscais. Hoje eu recebi prints das pessoas contratando fiscal para PF. Ou você sabe fiscalizar? Ou você sabe fiscalizar, eu tenho printado. Mas como assim? Tem que ter uma experiência, tem que ter um lidar com o candidato, tem que desconfiar do candidato desonesto, tem que ficar de olho. Não é uma tarefa fácil ser um fiscal. Então, a gente está num mundo que o fiscal não vai lá fazer a prova mais sem conto, fiscal bom, e aquele que está na correria vai. Só que nem aquele na correria está tendo. E aqui, o senhor deve ter recebido prints. Na prova da PRF, tinha 70 pessoas numa sala. Isso eu tenho vários relatos. Sim. Que eles juntaram as salas por falta de fiscal. E nesse momento parece que a UFPR e a PC Paraná acabaram sendo menos ruim porque cancelaram a prova no dia da prova porque assumiram que não tinha escola e fiscal de prova, né? Não tem, eu passo o contrato para o senhor da UFPR. Eu tenho ele porque eu sou advogado da ação. Né? E, aliás, o concurso só vai acontecer por causa da ação, porque eles ficaram tão envergonhados que eles remarcaram a prova para uma data impossível. Uhum. Né? Então, assim, o concurso da PRF dá para ser anulado? Com certeza dá para ser anulado. Aquela sua ação lá em Brasília ainda está valendo? A anulação pode ser naquela ação ainda? Pode. O que aconteceu naquela ação? O AGU, ele pediu para extinguir sem resolução de mérito o processo, porque na cabeça dele tinha perdido O objeto. o objeto. Ok. Só que, aí eu desculpo a galera que é o seu administrativo, vamos falar um pouco do processo civil, vamos emburrecer um pouco. Só que o juiz, quando ele declara, eu peço a declaração da nulidade, ele declara a nulidade para todos os fins do ato impugnado. Beleza, isso não tem um efeito prático nenhum, mas ele pode falar: declaro a nulidade do ato que determinou a marcação da prova, e como consequência disso, determino a anulação dos demais atos posteriores, já que evidenciou-se nessa demanda a nulidade absoluta. Ela pode fazer isso? Pode. Será que ela vai fazer isso? Não sei, porque o presidente do tribunal ali está com a suspensão da liminar. Então, assim, essa sentença, vamos lá, ela sentencia, bacana, ganhamos. Aí vem aqui o TRF, ele mantém a sentença dela, mas a suspensão da liminar está aqui. Aí vamos lá, eles vão para o STJ. Aí, se o STJ manter e não for para o STF, aí, amigo, vai ser candidato sendo exonerado, voltando, entendeu? Concurso sendo realizado. Então, a minha ideia, professor, vou tirar a dúvida e vou falar em primeira mão, porque eu estou falando da PF, eu, pô, fala de PF, então vou falar. A minha ideia, e a banca, os advogados da banca já sabem como funciona, entendeu? Podem ficar aterrorizados sendo que for. A minha ideia é pedir a suspensão das demais provas até que seja julgado o mérito, das demais fases. Das demais fases da PRF. Isso. Até que seja julgado, para não acontecer a necessidade de desempossar servidores. Eu entendi. Eu entendo o que o senhor falou e existe uma lógica jurídica nisso de evitar o prejuízo futuro, né? Então, obviamente, aqueles que querem a prova vão surtar, mas a medida jurídica cabível é pedir a suspensão das fases seguintes até que se decida o mérito. Uma coisa que eu tenho percebido, o senhor até comentou sobre isso comigo já, né, é que essa juíza, ela tem uma tendência, né, Canetuda. Nos casos de Covid, ela está canetando, mesmo sabendo que o TRF tem derrubado as decisões dela sistematicamente. Mas mesmo assim, ela não arreda o pé. Não é assim, nem vou conceder porque vão derrubar. Não, vou dormir tranquila porque eu vou conceder todos e eles que derrubem. O senhor tem essa visão lá do TRF1 e dessa juíza?
Eu tenho a visão que o TRF1, a nossa grande questão hoje no Brasil, e o pessoal tem que entender, sem falar juridiquês, são os tribunais superiores mesmo, porque eu creio que o TRF manteria a decisão dela. O TRF, digo, o colegiado atua. Sim, o colegiado, e não o presidente que está em exercício por causa das férias do atual presidente. Isso, não é. Ok, tem esse detalhe também estratégico, né? Nós pegamos um presidente, o vice-presidente em substituição. Isso, aí manteria, mas a gente tem que saber o seguinte, pô, mas quando essa sentença surtiria efeito? Na suspensão da liminar, e quem estuda administrativo é obrigado a saber essa lei que vira e mexe, ela cai de forma diferente. Quando fala grave lesão à ordem pública, grave lesão à saúde. Então, assim, você tem que saber esses conceitos para você navegar bem aí no administrativo, né, professor? Então, quando esse tipo de suspensão, ela vai até a decisão de mérito, até o trânsito de julgado. Então, enquanto a ação não transitar de julgado, eu poderia eliminar e o concurso ia seguir. Entendeu? Só que na nova ação, o objeto é outro. Nosso objeto é a irregularidade patente e flagrante do concurso, já que tem uma candidata, comprovadamente, eu estou com o exame dela, um anjo já concursada, para o pessoal que fala que quem quer que não tem a prova, é que não estuda, já é concursada, tá? Já está ganhando o salário dela, ela quer ser policial. Ela foi fazer a prova da PRF e se contaminou. E contaminou e todo mundo sabe. Eu tô com o exame original dela, tá? Não aquele print. Uhum. E para a ação, ela é uma heroína, tá? Eu vou revelar aqui para a audiência, em primeira mão, que não é fake news, é a ação popular, né, da PF. Ela é a autora da ação. Ela é a autora popular da ação. Uma das autoras. A menina contagiada de Covid. Ok. E ela vai ser uma das autoras que vai anular essa barbaridade. Eu vou tentar convencê-la, porque a PRF não tem sentido. Porque não parece crível que um candidato que dedicou 2 anos da sua vida chega na prova e vê uma prova de espanhol, quando está terminado para inglês, que ele vá conseguir ter uma maturidade emocional. Equilíbrio emocional. Eu não sei se eu cheguei a comentar com o senhor o caso da prova de 2007 de procurador da Fazenda aplicado pela ESAF, em que uma árvore caiu em cima de uma escola, aí os candidatos saíram da sala, quando eles voltaram, todo aquele tumulto, o Ministério Público propôs e a prova foi anulada porque não haveria um equilíbrio emocional para os candidatos que uma árvore caiu na escola, saíram, né? Tem esse papo de saíram da sala e voltaram para a sala, mas eles anularam para uma aplicação posterior 20 e poucos dias depois. Muita gente estava questionando, eles não vão anular um concurso inteiro, 200 mil foram fazer a prova por conta de um problema pontual, né, que se indeniza essa pessoa. Eu falei, não, olha, já teve caso, eu gravei um vídeo falando sobre isso, prova de procurador da Fazenda Nacional 2007, feito pela ESAF, a árvore caiu numa escola e eles anularam o concurso todo para uma aplicação 20 dias depois. Então, é um precedente, sim. Então, um aluno, 2, 3, 5 que tiveram a prova de língua trocada, vai ficar complicado. Vamos pensar o contexto, gente. Vamos ser pragmáticos, que a gente tem sempre que misturar o ambiente político sem partidarizar com o concurso. Pensa o seguinte, quando estiver nomeando esse candidato da PRF, vai estar trocando de governo. Então, se for outro governo, e aí? Qual é o interesse em manter um concurso? Né? Não é interessante bater no outro governo? Olha a merda, vamos cancelar tudo. A gente não sabe qual vai ser o ambiente, qual vai ser a pressão que vai ser exercida nos tribunais para que o concurso seja mantido, entendeu? Então, a gente tem que pensar não só juridicamente, tem que pensar politicamente e economicamente. E outra coisa para os candidatos, PRF novamente, cabe ação popular para obrigar o Estado a contratar 3.800 policiais, porque o AGU falou, para derrubar a liminar, ele falou que tem essa necessidade e que o TCU fala que hoje teria que ter 16 mil, sendo que hoje tem 10 mil e 750 vão se aposentar até o final do ano que vem. Então vamos usar isso daí para nomear a rapaziada, né? Vamos usar os argumentos dele. Obrigado, é o que eu quero. Estamos aqui com todas as provas. Então, assim, a ação foi boa até para quem me odeia, professor. Eu falo pro pessoal que não tem esse... Eu adoro os haters, professor. Não tem que ter esse amor e ódio, tem que entender os dois lados. Eu não posso ficar bravo porque outra pessoa tá defendendo o seu direito, isso é contrário ao meu.
Eu tenho visto isso também, acontece comigo, o Arthur, o Gerson, todo mundo fala sobre isso. Só quero dar 2 recados que o pessoal do estúdio aqui tá pedindo pra mim. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma live hoje com o senhor, falando sobre o concurso da PF exclusivamente. Segunda coisa, lembrando que no domingo agora, dia 16, nós vamos ter a mega semana de revisão da Polícia Federal, ao vivo e gratuito. Link aqui também na descrição do vídeo, tá? A live vai ter aqui agora. E, doutor, o grupo lá, o grupo da Polícia Federal ainda tá aberto lá pro pessoal que quer participar? Tá sim, tá aberto sim. Tá, inclusive eu vou deixar aqui também nos comentários, né, nesse e no outro vídeo, né, o pessoal que tá se organizando em grupos também do Telegram para poder reunir provas, para munir a Defensoria Pública, o senhor, seja lá o que provas for. aí, se tiver ouvido, é o Alex. É o cara que tem mais provas da PRF do Brasil, do país. Beleza, nós vamos lançar aqui na descrição do vídeo o link para o pessoal poder fazer. Para finalizar, sua última impressão, porque a gente precisa finalizar esse da PRF, mas nós já vamos começar lá o da PF daqui a pouquinho. Sua última impressão sobre como vai caminhar esse da PRF, né? A estratégia é qual? Do concurso da PRF, né? Não da PF. Isso, da PRF. Vamos lá, a gente vai seguir com a ação, a gente o AGU pediu para não ter julgamento de mérito, a gente vai querer continuar com a ação. Dentro disso, vai ser ajuizada outra ação popular com candidatos afetados, com população afetada pela doença, com vários atores que vão mostrar que a prova não deveria ser realizada e, como consequência disso, deve ser anulada. Mas isso são outras ações, então. Então nós vamos ter uma frente da ação anterior e novas ações de prejuízos individuais das pessoas. Não, mas não, vamos lá. Aí vai ter a questão, vamos lá, por partes. Primeira coisa, eu já estou minutando aqui para o pessoal, vai ser disponibilizado de graça o mandado de segurança para ele poder realizar a prova que ele quiser, né? A prova de inglês ou a prova de espanhol. E dando prova, eu já estou minutando a tese. Conseguidas essas liminares, eventualmente, de fazer a prova, aí a gente vai fundamentar a ação popular com essa nulidade, entendeu? Com o deferimento. Então, é uma ação completamente estratégica e ordenada para terminar com esse concurso. Porque, doutor, não dá. Se você vê a Isabela, é um doce de menina ali, aquela concurseira raiz que estuda, já tem 2 anos de concurso de estudo para a PF. Sim. E aí agora ela vai em cima da pinta, quando ela poder sair assim, ela vai poder fazer a prova. Então ela vai ali bem ruinzinha, sabe? Então, sim, é triste. Tranquilo, doutor. Daqui a pouco a gente se fala na live da Polícia Federal. Aí o pessoal vai poder fazer as perguntas ao vivo. Quero aproveitar nesse vídeo aqui, coloca o seu comentário, o que você acha, anulação da PRF, o que você presenciou, em qual cidade, o que você viu de errado e o que você acha, deve anular, não deve anular, vai anular ou não vai anular. Coloque com todo respeito aí o seu comentário e ele será mantido. Se não tiver urbanidade, ele será censurado, né? Porque a gente não vai deixar o pessoal faltar com respeito aqui. Uma coisa falar para o senhor, do PRF, para brincar com a audiência. Gente, o pessoal fala, pô, as ações e tal, porque são uns grupos de candidatos que procuram, né? Aí, sim, beleza, PRF para suspender, aí foi aquele grupo 60. PF para suspender, aí o grupo tá chegando de 100. Mas aí, PRF anular, aí chegou o cara, doutor, já tem 200 aqui. Eu falei, meu Deus. Exato, é um assunto mais bombado. Não, né? E isso dentro do nosso universo, né? Por mais que nós tenhamos aí uma audiência de 20 mil num vídeo, é um universo pequeno ainda, 20 mil. Veja que a gente nem representa todo mundo. Por mais que outros colegas tenham 30 mil, 40 mil, mesmo assim nós estamos falando de 300 mil candidatos inscritos. Realmente é um universo grande aí impactado. Um spoiler para vocês aí. O DPO agora, eu conversei com um membro do DPO, ele vai ajuizar a ação civil pública contra a ação da PF, tá? Opa, isso é novidade, isso é furo, hein? Mas fica pra live esse. Vamos apagar isso aqui e vai ficar pra live. Furo, break news. DPU vai entrar na jogada, que não entrou na PRF. Com certeza a disputa da PF é totalmente diferente da PRF, não é verdade? Com certeza.
Com certeza, Totalmente, em porque todos os aspectos. nós temos um ambiente de crise da PF e do Judiciário, nós temos a questão do diretor-geral, né, da política, então vai ser uma disputa bacana, vai ser engraçado. Doutor, nos vemos daqui a pouco na live da Polícia Federal. Vai ser live com o pessoal falando aqui. Tá, um abraço. Um abraço, tudo de bom.